pessoal, olá Pitico. Olá Rose, olá pessoal. Estamos aqui com o nosso videocast Longevidades, sempre trazendo uma temática relacionada ao envelhecimento. E desde já peço que vocês curtam, compartilhem, comentem e enviem para quem vocês acharem que também vai se beneficiar com esse conteúdo. Deixe aqui alguma sugestão de temas que a gente possa desenvolver junto com vocês. Muito Também. importante a sua participação, viu pessoal? Verdade. Sim. E Pitico, hoje a nossa temática é: faça o melhor que puder. Sim. Fala Sim. um pouquinho pra gente. Isso me remete a uma situação de nós, e a gente já passou por essa condição dentro da nossa casa, de cuidar de um familiar nosso, né? Nossos pais, por exemplo. E também da relação profissional que a gente atende pessoas, cuidadores de pessoas idosas, que fazem esse tipo de trabalho ou de atenção. E a gente sabe, não é, Rose, que pela própria experiência, pela vivência profissional que a gente tem, é uma área muito difícil, muito complexa, porque dependendo do caso, e aí a gente está se referindo à pessoa idosa com algum grau de dependência, com alguma funcionalidade já comprometida, cognitivo, exatamente, né? Raciocínio, memória, questão da gestão das atividades de vida diária já não dá conta mais, ou seja, alimentar-se sozinho, caminhar-se, higienizar-se. Então, esse cuidado é muito normal e até de experiência própria, repito a vocês, a gente faz, mas chega num ponto, até porque esse comprometimento, esse diagnóstico vai evoluindo e, infelizmente, é uma evolução no maior grau de complexidade de dependência, sobretudo na esfera mental, nessa cognição, e a gente vai chegar num ponto de vivenciar um dilema, né? Reconhecendo que a gente não consegue dar conta desse cuidado mais, se a gente faz um trabalho interno, com os familiares, com os cuidadores, de uma provável institucionalização, que é um debate também que a gente até já conversou aqui em outros momentos, se institucionaliza ou não a nossa pessoa idosa. Então, essa provocação, faça o melhor que puder, porque eu penso, né, Rose, nessa relação, é uma relação muito próxima, por exemplo, eu cuidar da minha mãe, você cuidar do seu pai. Então, é uma relação dinâmica da família que vem muitas emoções, muitos sentimentos, são histórias de vidas compartilhadas, desde o nascimento até essa fase da nossa vida. Então é muito comum a gente perceber em nós mesmos presença de sentimentos antagônicos, momentos de ansiedade, de angústia, de culpa, De choro, né, de frustração, de dificuldade, o que eu vou fazer, né, da gente às vezes fantasiar que a situação vai renovar, a doença vai finalizar, e a gente sabe que essas doenças neurodegenerativas, elas são mesmo complexas e levam ao óbito da própria situação. Então, esse faça o melhor que puder, pessoal, tá nessa direção, da gente se conhecer nesse cuidado, dessa atenção, os sentimentos, a gente ter contato com os sentimentos, principalmente às vezes nos sentirmos culpados, né? Quem sabe se a própria institucionalização não vai dar, sim, um alívio, o que não quer dizer abandonar a pessoa idosa da nossa relação familiar. Então, eu acho que esse cuidar, nessa questão de fazer o que cuidar, dá o amor, o afeto, a presença, o carinho, chore o quanto que a gente puder, permita-se, né? Que é um sofrimento, é difícil demais, é humano e também pode ser e é libertador, porque é uma questão complexa, difícil, mas que a gente tem que reconhecer que a nossa finitude existe, a minha morte, né? E essa situação, ela remete a nós muita inquietação de alma, muita dificuldade, muitos sentimentos adversos, mas o faça o melhor que puder é no sentido assim, entrega o que você tem para entregar, de amor, de afeto,
de carinho. E para isso, não é, Rose? É preciso que se tenha um autoconhecimento da sua capacidade de expressão emocional, da sua capacidade afetiva. Estou falando demais, Rose? Não muito, mas eu quero falar Por uma favor. coisa. Eu quero compartilhar, Pitico, também, né, com quem está nos acompanhando, a importância, além da gente reconhecer as nossas limitações, os nossos sentimentos, somos seres humanos, a gente não vai conseguir cuidar de tudo a todo instante, mas eu acho muito importante, partindo do que você falou do comprometimento mental, que a gente sabe que são situações muito desgastantes, primeiro eu preciso reconhecer. É preciso reconhecer que o meu familiar, que a pessoa que eu estou trabalhando ou que eu estou cuidando, é preciso reconhecer que existe sim esse comprometimento cognitivo. Porque muitas vezes, o que eu observo? O familiar às vezes fala assim, não, minha mãe só está um pouquinho esquecida. Meu pai está começando a fazer umas coisas estranhas, mas eu tenho certeza que não é nada. E o que eu observo aí, gente, eu vou trazer para a minha atuação profissional. Claro, sim. Na neuropsicopedagogia, o que eu tenho observado? Quando as famílias muitas vezes procuram, não estou falando que são todos os casos de forma alguma, mas em algumas situações já existe um comprometimento cognitivo que às vezes não é leve. Sim. Às vezes já é um comprometimento mais sério. Já tem um processo inicial instalado, vamos dizer sim. assim. Né? E muitas vezes essa família, né, seja filho, irmão, quem for, esposo, esposa, não importa o grau de parentesco, mas é muito comum a família negar. E aí, Pitico, muitas vezes essa situação se arrasta por anos. Sim. Anos que essa pessoa já poderia ser cuidada, tratada, seja medicamentosamente também, ou com outros tipos de terapia. Ô Rose, e quanto mais cedo ter esse investimento, não é isso? Sim. Essa atuação melhor, né? Quanto antes, você vê por nós, a gente buscar sempre a nossa saúde, atividade física, a gente fala tanto isso aqui, A prevenção, atividade né? física, alimentação, né, hidratação, atividades cerebrais, cuidar das emoções, cuidar da saúde mental, cuidar dessa saúde cognitiva, que é o meu caso. Sim. Então, assim, a gente não tem que pensar que tem que adoecer para buscar o tratamento. Acontece Você isso não com tem que ter um frequência. problema de saúde para ir ao médico correndo, desesperado, que já está numa condição, às vezes... Mas é aquela história, a gente não tem essa cultura da prevenção, Mas né? é preciso ter, Pitico, e a gente tem que falar sobre isso. Vale até um outro videocast. Com certeza, Que a gente verdade. precisa falar também sobre a questão da gente se cuidar antes. A gente não precisa esperar adoecer para se cuidar. A gente tem que E aí se você tem cuidar. observado que as pessoas vão a você e já Eu está tenho com observado diagnóstico. que em algumas situações já existe um comprometimento, mas muitas vezes o comprometimento existe e a família não acredita ou não concorda com o médico, né? Ou pensa assim, não, isso é tudo da idade. Nós dois já gravamos isso aqui também. Existem questões que são da idade, que você fala, Exatamente. que o próprio envelhecimento traz, você fala muito Então, sobre a questão isso. fisiológica e tem uma questão patológica, né? Sim, é diferente, sim. né? Exatamente. Então, eu acho que eu até bati um pouco mais nessa tecla do reconhecimento, porque a partir do momento que eu compreendo e aceito que o meu familiar precisa de apoio, que tem de fato um problema acontecendo, é muito mais fácil, digamos assim, de eu buscar essa ajuda, esse apoio e de entender que sozinho eu não vou dar conta. Gente, sozinho, sozinha, a gente não dá conta, porque são muitas questões. Com certeza. Tem as nossas próprias questões, a família, o trabalho, tantas coisas que a gente já faz e ainda uma pessoa idosa que a partir daquele momento precisa de cuidado. E às vezes, Pitico, só para finalizar, que agora quem está falando muito sou eu. Não, isso mesmo. Às vezes, como eu estou com uma situação de uma pessoa muito querida que está precisando de apoio para o pai e para a mãe, porque os dois estão iniciando um quadro demencial. Então, muitas vezes é cuidar de mais de uma pessoa. É verdade. Não é? E esse faça o melhor que puder também é importante para nós mesmos, em nós mesmos, que a gente possa buscar esse autoconhecimento, essa ajuda e essa intervenção de outros profissionais para o nosso próprio processo de envelhecimento. Sim. E o quanto antes melhor. E aí, pessoal, fica claro para nós, né, Rosa, a importância que a gente dá e que a gente acredita, e com a sua participação é muito importante, da gente conversar, da gente bater um papo, da gente compartilhar, da gente socializar esses conhecimentos que a gente vem
construindo e entregar para vocês, porque a gente precisa muito, como sempre a gente fala, conversar, conhecer sobre as questões que envolvem o nosso envelhecimento, porque a informação é muito importante e já é meio caminho andado para a cura ou para o enfrentamento melhor das adversidades que possam vir com a passagem do tempo em nós. Não é isso, Rose? Verdade. Né? Então, pessoal, pela sua atenção, muito obrigado. Até o próximo videocast. Muito obrigada. Façamos o melhor que a gente puder, sempre com afeto, com amor, com carinho e buscando apoio profissional. Até nosso próximo videocast.